Recebemos hoje, como todas as segundas-feiras, é Eduardo Vanin, analista do complexo soja da Agriinvest Commodities. Vanin, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Você está meio emperebada? Estou. Estou meio, não, estou 100%, meu amigo, mas é o esforço da comunicação. Ok, vamos lá. Vanin, Vamos ver como é que vai ficar a tua voz aí. vamos ver se mesmo congestionada vai. Vanin, achei bastante interessante esse documento que foi divulgado então no domingo. Perdão. No Uia, domingo. Mas tá tudo bem, tô até aqui 100%. Esse documento da China mostrando que de fato a China quer olhar para sua produção, mas tem muita consciência da sua necessidade contínua de importação. Como é que você avalia essas declarações, Vani? Você que é um conhecedor dos chineses e da sua forma de produzir e de comprar não só comida, mas de comprar matéria-prima para fazer comida. Como é que momento é esse para o consumo chinês de alimentos? bom, vamos lá. Tem algumas coisas aí nessa fala que eu ouvi ali você comentar, que são importantes. Eu atendo a segunda maior produtora de rações do mundo, que é a chinesa, e produz 26 milhões de toneladas de rações. A maior produz 28, essa 26. Depois nós temos uma terceira que também é chinesa, só que não é rações, mas é para consumo próprio. Só para ter uma ideia, a Cargill produz aí 17 milhões de toneladas. Então é bastante ração. O que está acontecendo? E que exemplifica bem como é que está o mercado chinês. Eles não projetam nenhum crescimento na demanda interna por rações para esse ano. Deve ficar em 315 milhões de toneladas. O pico histórico foi 322 milhões, que foi em 2023. Certo. Então não está crescendo, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O consumo está bem estável, ovos, você citou ovos, ovos não param de cair, carne bovina não para de cair, leite não para de cair. Enfim, é muito mais uma questão política que vem de encontro a uma comunicação, falar, não, tá bom, Estados Unidos, você vai tarifar nós vamos tarifar vocês, Europa, Canadá, mas nós estamos crescendo aqui dentro e ponto, não vamos precisar. Então, é muito mais uma comunicação política e que mostra que a China, enfim, pelo menos aí na propaganda, está tentando mostrar que está crescendo em produção de alimentos. Alguma coisa cresceu, tá bom? A produção de rações caiu, demanda caiu, mas quando se fala de consumo, não está crescendo, não. Então, está bem estável, de estável a menos. E o que tem tudo a ver com a demografia. Vai ser o terceiro ano seguido, o 24, de redução da população. Mais gente morrendo do que nascendo. E assim deve continuar. Portanto, não anima muito. Vani, é interessante que quando a gente pensa na China, nada do que vem de lá, ele vem, né, de dados, ele vem de uma forma simplificada. Vem sempre com uma intervençãozinha do governo, uma sinalização do que as famílias podem fazer, de como elas podem agir, de como elas gostariam, mas não podem, enfim. Então tudo que vem de lá vem com um certo véu em cima. É difícil entender de forma eficiente como esses dados de consumo impactam diretamente no comércio e nos negócios chineses, né? Ah, sim. Bem difícil. Algumas coisas vamos mapeando fora da China, mas no comércio que vai para a China, por exemplo, embarques de soja, aí você consegue ter uma ideia muito boa de se está crescendo ou não. Mas aí muitos outros indicadores que fazem parte do mercado local não são muito bons. Por exemplo, qual que é a demanda. Afinal de contas, qual é o tamanho da demanda chinesa por milho? Pô, mas bem difícil saber, bem difícil. Primeiro, não sabemos quanto que é o estoque, não sabemos exatamente quanto que a indústria representa. Temos uns números gerais, mas no final das contas, claro, tem bastante proteção com relação aos dados da China. Uma curiosidade, Sinograin, a gente chama Sinograin pensando assim, igual a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Não é isso.
Pessoas são, inclusive, somem do mapa quando começam a falar muito aí a respeito, porque Sinogren é o sistema de informação. O I aí é informação. E aí, quando as pessoas lá dentro da China começam a falar, comprou, tem isso, tem aquilo, vai comprar tanto, tem tanto de estoque, aí, pum, de repente, plim, 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 some do mapa. Some do mapa, enfim, não sei o que acontece. Mas veja como que a informação dentro da China, ela, claro, ela não, ela sempre vem, como você falou aí, meio nebulosa. Inclusive, também as informações vão chegando nessa segunda-feira. Tem uma informação também da Reuters Internacional de um pesquisador da Academia Chinesa, sempre tá, né? Academia Chinesa de Ciências É, Agrícolas, dizendo que o consumo de carne suína na China não tem mais espaço para crescer. Você concorda com e isso, tá Vani? certo. Bah, eu assino embaixo. Esse Na camarada mosca. aí, ele é da equivalente à Embrapa da China, fica em Aham. Harbin, da China. E ó, curiosidade, a última vez que eu fui lá foi em 2016. Eles já usavam, assim, muito drones, em conjunto, tá? Não um só, para experimentais. Então, realmente essa academia aí é bem, bem importante. E ele falando que não vai ter crescimento, ele não vai mais ter crescimento, é isso, né? Isso. Não tem mais para Não onde vai mais ter crescer. crescimento. Isso. Tá muito certo, porque tem tudo a ver com a demografia, como eu comentei. E, enfim, aí agora os chineses mais jovens dando preferência para carne de frango, mas agora também a carne de frango cresceu em produção e não para de cair também. É, temos aí parece que a China atingiu realmente um platô em termos de consumo de alimentos e aí, amigos, vamos nos ajeitando conforme dá. Sem dúvida. Vanim, como é que nós estamos diante dessa China começando a semana na Bolsa de Chicago? Com preços recuando, e eu vou já emendar uma próxima pergunta para ti, porque certamente a gente tem uma conexão ali com os derivados. Nós tivemos uma semana agitada, principalmente para o óleo. Aqui no Brasil não foi diferente, até porque eu já tenho pergunta para ti por aqui sobre o adiamento do B15. Então, como é que essa situação dos óleos vegetais está na sua conta, incluindo esse adiamento, essa água no chope aqui para as indústrias brasileiras de biocombustíveis com esse adiamento do B15, Vani? Eu posso tossir, cara, Pode. posso. A gente vai Deu, revezando. acho que você me passou a nhaca, tá bom? O, é o seguinte, estou tossindo aqui, porque esse assunto aí dos óleos, ele, ele continua bem complexo, tá bom? O ponto é o seguinte, quando a gente fala de óleos vegetais, por enquanto, todos estão muito caros. Óleo de palma muito caro, girassol muito caro, o óleo de canola tá caro, e aí o óleo de soja é o mais barato hoje, barateza total. Nos Estados Unidos, na Argentina, e o Brasil vai na carona da Argentina. Portanto, de curto prazo, a demanda pelo óleo de soja, ela é boa porque é o mais barato. Posto Europa, posto A, e assim nós vamos. Quer dizer, não houve um efeito ainda da redução a não mudança, vamos dizer assim, não crescimento do B14 para B15, agora para março e abril, ainda não houve reflexo no spot, tá bom? Que seria o embarque março em Paranaguá. Agora, já olhando o abril, ofertas no interior, abril, maio, de óleo, aí já estão mais baratas, tá bom? Não é só mais barata em reais por tonelada, mas também quando a gente faz a conta de você pegar esse óleo lá do interior e levar para dentro do navio no porto. O custo de originação ficou mais barato. E há um programa crescente, onde combina Argentina e Brasil, a gente chama de top-off, passa lá na Argentina, um navio de 20 mil toneladas, 30 mil toneladas, embarca 20, 25 mil e vem embarcar aqui no Brasil um tiquinho para completar a carga. Está crescendo esse tipo de programa e o Brasil, eu imagino, vai exportar mais óleo do que no ano passado. Enfim, não é bom, poderia ser melhor, poderia gerar
uma margem melhor para o esmagador aqui no Brasil. A margem ainda está boa, mesmo com nesse não aumento. E assim vamos. Tem um crescimento no Brasil de esmagamento. Eu ainda considero que esse crescimento ele se mantém pela quantidade de soja a mais, pela margem que ainda está boa. E assim vamos. Reflexo de tudo isso, por enquanto, respondendo a pergunta, é ofertas mais baratas para abril e maio, ofertas de óleo de soja no interior do Brasil. Tá. Isso muda alguma coisa no nosso quadro de oferta e demanda especificamente e pode exercer uma pressão adicional sobre as nossas cotações por aqui? Ou isso, de alguma forma, vai sendo compensado e equilibrado em outras frentes, Vanin? Bom, se durante o ano a margem piorar, margem de esmagamento para a indústria brasileira, se ela piorar, o biodiesel ajudaria. Aí a grande questão, será que vamos ter o B15 esse ano? É. Pelos motivos que apontaram para não ter o crescimento agora, março, abril, inflação, não sei o quê, o consumidor vai pagar mais pelo diesel, essa coisa toda. Bom, não acredito que esse discurso ele venha a mudar durante o ano. Então, essa é o grande ponto de interrogação. Vamos ter crescimento ou não vamos? E imagina, bom, pior cenário possível seria crescimento do B15 é somente lá no ano que vem, Uhum. lá em março de 2026. Nesse caso, com o aumento do esmagamento que nós temos, geraria mais óleo e esse excedente de óleo iria para exportação. O Brasil aumentaria a oferta de óleo de soja na exportação, junto com uma Argentina que vai aumentar ou não, mas vai ficar a mesma coisa, o que é grande. Estados Unidos tem que aumentar, e já está aumentando. E, enfim, no segundo semestre pode ter um efeito negativo na margem de esmagamento aqui no Brasil. A partir do segundo semestre, aí nós vamos ter normalização de produção de óleos vegetais em várias localidades. Por exemplo, Ucrânia, que reduziu essa temporada por causa da seca, aí podemos ter uma normalização, aí é o óleo de girassol. A própria Rússia, o Canadá, no caso da canola. Então, aí, quer dizer, pode mudar e os óleos vegetais pá, começarem o segundo semestre para baixo. Vanin, como é que. Eu vou já puxar uma outra pergunta que a gente recebeu aqui. Daí a gente vai construindo a análise com o que o produtor efetivamente precisa saber. O William Rodrigues faz uma pergunta assim: Bom dia, Eduardo, na boca da colheita, qual seria a luz no fim do túnel para o aumento de preços, já que, pelo visto, a guerra comercial não deve influenciar a precificação, o que pode movimentar o mercado no curto prazo, portanto? Pergunta do William Rodrigues. O garotinho William, o seguinte, logística está tirando um naco do preço da soja, e isso comentamos bastante, né? O tamanho, a relação que existe entre, que é muito evidente, não tem mistério aí, o tamanho de safra e o número de caminhões, a demanda. O que complicou foi que tudo concentrou, tem muito caminhão no Mato Grosso, está faltando caminhões em outras regiões, e o frete vai subindo. Passando um mês, eu imagino, daqui um mês, essa pressão ela deve começar a ter uma reduçãozinha. Pode ter uma melhora no custo de levar o grão para o porto ou para qualquer lugar. Daí viria alguma coisa melhor. Câmbio, pomba. Aí vamos vendo aí como é que a coisa vai andar. Sazonalmente, de maio para frente tem uma redução na nossa balança comercial, junto a outras tantas questões que ainda estão pendentes e que pode ajudar pelo lado do câmbio. E falando de Bolsa de Chicago, daqui a pouco é o plantio americano, vamos ver final de março como é que o produtor americano, o que ele vai aumentar, diminuir em termos de área, mais milho, menos soja, quanto é isso. Então tem coisas aí que nós vamos conhecendo nesses próximos 2, 3 meses, tá bom? Mas eu não esperaria muita, assim, não sou muito esperançoso em termos de grandes melhoras no valor da saca de soja nesses próximos meses, a não ser que o produtor americano reduza muito, o que eu também não acredito, tá bom? Então, sei lá, para mim não vale a pena o custo que você vai ter de armazenagem, quebra e o financeiro parado, não me parece que faz sentido
carregar soja esse ano. Vaninho, pro produtor que tá te ouvindo nesse momento, e ouviu e absorveu a sua orientação, que tipo de operações ele poderia colocar de pé nesse momento para participar dos atuais preços e não ficar descoberto, não sofrer com esse custo de carregar a soja que vai ser alto nessa temporada? Por mais que boas oportunidades possam vir a aparecer ainda no mercado, mas ficar descoberto tem um custo muito alto, né? É muito arriscado. Quais são alguns exemplos de ferramentas ou de operações que ele poderia fazer agora para passar por esse momento? Bom, se clima americano lá pela frente, redução diária. Podemos ter especulações na Bolsa de Chicago? Sim. E aí é uma questão de clima, redução e tudo mais. Aí nós vamos entrar lá no mês de maio com essa possibilidade de repente, algum tipo de especulação. Somado ao trade war, sei lá, se a China vai comprar mais ou menos. Eu não acredito. Eu não acredito que ela vá comprar mais soja americana em função do trade war. Enfim, tendo alguma chance de especulação em relação à Bolsa de Chicago, aí o produtor vende, operação caixa, vende a soja e compra seguros de alta, calls, na Bolsa de Chicago. Agora, ainda não. Eu não acho que é o momento, porque não estamos nesse momento aí da especulação e não há sinais de aperto nos estoques americanos. Então, curto e grosso é isso aí. Meu maior medo é o câmbio, tá bom? Aí você pode fazer a mesma coisa no câmbio, para se defender de uma alta do câmbio. Poxa, agora o câmbio foi a 6,20 de novo e eu já vendi minha soja. Aí você faria um seguro de alta para o câmbio na B3. Aí, mesmo funcionamento. Certo. Poderia fazer isso também. Bom, tem alternativa para todo tipo de produtor, né, Vanin? Esse é o Tem. importante que eles saibam, né? Só um ponto. Eu estou mais preocupado com a 25, 26 do que com essa. E aí, como eu tenho comentado, o produtor tem que estar já olhando o custo de produção, os insumos, a relação está boa. O MAP deu uma quedinha, não muito, esse aí não cai nunca. Não cai nunca. E o KCL começou a subir, tem cortes de produção global por aí, fiquem Tá. atentos. E o principal, o Brasil vai ter uma grande safra, um grande programa de exportação de soja, tá bom? E por isso nós vamos acabar tirando um naco das exportações americanas lá na próxima temporada, a partir de outubro desse ano. Que não aconteceu no ano passado, não aconteceu. O Brasil não tinha tanta soja assim. Agora vai ter. Portanto, os futuros mais longos, fiquem atentos. E aí o produtor não precisa esperar para começar a fazer já a safra 25, 26. Por exemplo, os produtores que nós atendemos na Agriinvest já estão com 20, 25, até 30% já vendidos para a temporada que vem, ou com as relações de trocas já definidas, isso para sair desse risco. Tem outro risco também, com quem nós conversamos de produtores, não tem ninguém falando em redução de área de soja, na verdade o contrário, todos ainda falando em aumento, porque são projetos que já vinham de anos anteriores. Perdão. E saúde, Amém. minha mãe falava, Deus te guarde. Só ele, viu, Vanin? Só ele. Portanto, quer dizer, nós podemos ter de novo um aumento de área no Brasil, e tudo indica que sim. Além disso, essa questão do programa americano de exportação menor. E aí vai depender totalmente de quanto que vai reduzir de produção. Não reduzindo muito, tanto pior. Não é só essa safra. Olha a safra que vem também. Bom, vamos firmar um compromisso aqui com a nossa audiência, portanto. Segunda-feira que vem a gente vai falar sobre safra 25-26, os desafios e como é que tá o nosso Farmer Selling, como poderia estar, quais são todas essas oportunidades que estão na mesa e o que o produtor pode fazer, Vanin. Pode ser? Pode ser só uma pergunta. Semana que vem é carnaval? Semana que vem, Eduardo Vanin, é carnaval. Você vai trabalhar? Eu vou. Carnaval. A Eu gente não só tô para. nessa Sapucaí. A gente só para no novo Sapucaí lunar chinês, essas coisas. eu tô na Sapucaí do agro, tá bom? Vai tocar
Tocamos o terror. Então tá fechado. Eduardo Vanim, meu amigo, muito obrigada. Eu te vejo segunda-feira de carnaval. Espero que esteja fantasiado. Não espero menos de ti. E a gente continua a se falar e vamos falar da safra 25-26. Obrigada, uma ótima semana pra você, Vanim. Até mais. Boa semana a todos. Grande abraço. Um abraço. Senhoras e senhores, 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai concluindo por aqui o Bom Dia Agronegócio. Agradeço pela sua companhia. Na sequência tem o Realidades das Safras com o Guilherme Lorigatti aqui na TV Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã a gente está de volta. Bom dia e bons negócios.